Bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Quartas-feiras, 8h30 da manhã Brasil, 12h30 aqui de Portugal. Eu normalmente faço essa live falando sobre algum assunto. Hoje o assunto é muito interessante, fica aqui comigo e já compartilha com quem você sabe que tem problemas com o tempo. Então, toda quarta-feira a gente se encontra, tanto aqui no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação, o qual eu sou teacher, tem várias meditações, então se você ainda não segue meu perfil aqui no Insight Timer, aproveita lá várias oportunidades aí que tem, né? Tanto de áudios, de podcasts, assim como eu também distribuo na minha lista de transmissão. Então, se você ainda não recebe gratuitamente, chama no link da bio do Instagram ou aqui no Insight Time, tá bom? Bem-vindos então, e hoje vão dando bom dia aí, vão dizendo de onde vocês estão falando. É sempre importante a gente estar sabendo e trocando essa energia. Me diga aqui depois, quem for entrando aqui no Insight Timer, me diga como é que tá o sinal, tá? Porque aqui pra mim não tá aparecendo muito bom. Então me diga. E aqui no Instagram também, por favor, me diga se tá tudo funcionando. Gerenciamento do tempo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu, como sou uma pessoa que era muito ansiosa, que sou ainda muito ativa, eu preciso ter um bom gerenciamento do meu tempo e preciso também cuidar de como eu tô lidando não só com o tempo, mas com a minha energia em relação a isso, tá? Quem tá aqui no Insight Time me diz se tá funcionando bem, áudio e vídeo, por favor, certo? Então, o que acontece para nós gerenciarmos o nosso tempo? Eu vou falar de algumas coisas que, obviamente, vocês já devem ter visto muita coisa, vocês já estão acostumados a gerenciar, e uma coisa que a gente precisa entender é a seguinte, né? Todo mundo, a gente sabe que tem 24 horas. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, você tem 24 horas. A grande questão é como eu vou aproveitar estas 24 horas. E aí isso tem muito a ver com mental e energético. Muitas pessoas acham que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer. O que acontece automaticamente no seu cérebro? Você já começa a criar impeditivos para que você faça e flua as coisas exatamente como deveriam. Por quê? Porque você já gerou ansiedade em relação a esse tempo. Então, muito cuidado, porque se a gente fica pensando, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou dar conta, isso e aquilo, o que acontece automaticamente com a informação que você está descarregando nas suas células? Você não consegue fazer, porque você paralisa. A nossa amígdala cerebral, ela sempre tem duas reações, tá? Quando ela está em estado de alerta. E o tempo, o gerenciamento do tempo é uma das coisas que nos coloca em estado de alerta. Ou a gente ataca, ou a gente foge e foge tanto que paralisa, tá? Então, muito cuidado. Pode ver, quando a gente tem esse monte de coisas para fazer e não está conseguindo gerenciar o tempo, a gente até trata as pessoas que a gente está convivendo, enfim, né, encontra de uma outra forma. Então, muito cuidado, porque a gestão do tempo faz isso conosco, tá? Faz com que a gente ou ataque ou fuja. E quando eu digo fuja, fica nesse monte de pensamentos que tu acaba paralisando, pensando que tu não vai ter tempo. Uma das frases que eu uso para interromper, principalmente assim, quando eu fecho os olhos e olho para minha agenda. Bom dia, José. Buongiorno, Giuseppe. Benevuto. Quando eu penso que eu não vou ter muito tempo para fazer tudo que está na minha agenda, por exemplo, eu fecho os olhos e imagino que tem várias coisas uma atrás da outra para fazer, né? O que eu digo para mim mesma? Qual é a informação que eu começo a colocar para mim mesma?
Eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo. Bom dia, Tânia! Bem-vinda! Me diga se tá tudo bem aqui no Insight Timer com áudio e vídeo, por favor, tá? Então, quando eu digo pro meu cérebro, pro meu corpo, eu tenho sim, porque a gente vai ver a agenda cheia de coisas que tu tem que fazer, né? E quando tu fala pra ti mesma, eu tenho muita coisa para fazer, mas o dia é longo, tu já descarrega no teu cérebro, no teu corpo, uma ideia de que não precisa estar tanto neste estado de alerta como eu falava agora há pouco, tá? Obviamente, ótimo, obrigada, Tânia. Eu achei que tinha alguma coisa, porque o sinal aqui tá me dizendo que não tá muito bom, mas se tá funcionando, tá perfeito. Então, o que acaba acontecendo? Eu não vou entrar aqui no mérito de que você tem... Eu poderia falar muitas coisas sobre gerenciamento de tempo, mais da parte organizacional, como por exemplo, tem pessoas que usam bom dia com o tempo, bom dia Jofran, bem-vindo, depois diz onde tu tá falando. Por exemplo, quando a gente tem essas coisas todas para lidar e nós temos coisas às vezes muito pequenininhas para fazer e que a gente acha que vai demorar pouco tempo, e nós temos muitas coisas grandiosas que talvez demorem uma hora, 2 horas, ou o nosso trabalho, por exemplo, né? A maioria das pessoas trabalham 8 horas por dia, tem gente que trabalha 12, tem gente que trabalha 15. Gente, sinceramente, tá? A gente vai falar sobre energia. Você que acha que precisa trabalhar 12, 15 horas para ter o rendimento que você tem, você está completamente equivocado em relação a tempo e energia, tá? Por quê? Porque normalmente o tempo que a gente demora para fazer alguma coisa, ele tem muito mais a ver com a nossa gestão energética do que necessariamente o relógio, tá? Os 60 segundos que dá 1 minuto e tudo mais. Então, é muito mais a forma que a gente lida com o tempo. Obviamente, como eu estava dizendo, né, tem algumas coisas muito interessantes para a gente lidar com o tempo. Tem aí método Pomodoro, tem tantas ferramentas que já estão à disposição. Mas eu não vou falar sobre isso, porque isso você bota lá no Google, todo mundo consegue ter acesso, tá? Mais do que usar ferramentas de gestão do tempo, agendas, notas, calendário do Google, enfim, né? Hoje tem uma infinidade disso. É a gente anotar as pequenas coisas também que a gente precisa fazer. Boa tarde, Gina, bem-vinda. As pequenas coisas que a gente tem que fazer. Vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, preciso enviar um e-mail, preciso varrer a casa, preciso fazer qualquer coisa que seja muito simples. Anote também. Por quê? Porque se você não anota na sua... Tem gente que usa, né, o to-do, que é a lista de coisas para fazer por dia, enfim. Mas anote essas pequenas coisas que teoricamente são básicas. Claro, se você já tem hábito, por exemplo, eu não preciso mais anotar na minha agenda que eu faço o meu café com calma, que eu faço a meditação, o meu tempo de fazer o meu alongamento, porque isso eu já incorporei no meu hábito. O meu cérebro já entendeu. Agora, o que ainda não é hábito, precisa estar anotado. Porque, vamos supor, se você não anota, o que acaba acontecendo? O teu cérebro está ali martelando aquela informação para fazer com que você não esqueça. E se você tá com essa informação martelando, você tá deixando o seu cérebro ansioso e preenchido com uma informação que ele poderia estar light. Percebe? Então, quando eu digo que a gente deve anotar as pequenas coisas, eu tenho que fazer um telefonema, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que retornar uma mensagem de WhatsApp que eu não consegui retornar naquele momento. Anote.
porque você está liberando um espaço do seu HD aqui, ok? Obviamente, também não vou entrar no mérito de que quando a gente organiza o nosso dia, a nossa agenda, tá? Uma coisa também bem importante, e eu era uma pessoa extremamente multitarefas. Eu era uma pessoa que eu estava fazendo uma coisa, pensava em outra, já parava essa aqui, já começava a fazer outra e assim ia. E aí eu até terminava, eu era assim, eu conseguia terminar as tarefas. Só que qual é o problema? Eu demorava muito mais. Por quê? Porque aí entrava o desgaste energético. Quando a gente está falando em gestão de tempo, não tem como fugir a desgaste energético. O que é isso na prática? É aquele cansaço, aquela indisposição, aquela moleza, aquela demora para concluir qualquer coisa. E por isso que eu tô falando, pensa bem, quando a gente está com a nossa bateria, a nossa energia carregada, aquilo que você demoraria muito tempo, às vezes flui e sai super rápido. A execução mesmo daquela tarefa. Por quê? Porque você está energeticamente equilibrado. Agora, quando você está sem energia, quando você está com a energia baixa, tá ali naquele cansaço, naquela indisposição, enfim, tudo isso que eu disse, o que acaba acontecendo? Você demora muito mais para fazer, principalmente se for uma tarefa que exija a sua criatividade, tá? Tudo que exige a nossa criatividade, olha bem, está associado ao nosso chakra sexual, a nossa kundalini, a nossa energia de viver. Tá ligada à nossa criatividade. Então, se a gente tá sem energia, se a gente tá com essa kundalini um pouco fraca, digamos assim, que essa energia, essa alegria de viver, a gente nem criatividade tem. Então, uma tarefa que eu deveria fazer, poderia fazer muito rápida, eu demoro muito tempo. Por quê? Porque não me vem a criatividade, não me vem a intuição. Eu fico amarrada ali, parece, e não sai do lugar, tá? Então, quando a gente fala de tempo, mais importante, eu sempre falo isso para as minhas assessoradas nas sessões individuais. Eu sempre digo que existem aí muitas leis universais, né? E que a gente tem que usá-las a nosso favor. A lei da vibração... E aí a gente pode dizer assim, mas eu não quero que essa lei participe da minha vida. Não tem essa, gente, tá? Lei da gravidade, tem como eu dizer que eu não quero que a lei da gravidade não funcione? Não, não tem, né? A gente sente tudo que vai realmente caindo com o passar dos anos, né? Não tem como. Lei universal é isto. Então, o que a gente deve fazer? Por isso que no meu treinamento é uma das coisas que eu sempre ensino para as pessoas, a usarem principalmente a lei da vibração, da correspondência, a lei do ritmo, tá? E tantas outras. Por quê? Porque elas fazem parte da nossa vida e se a gente não tira partido delas, a gente tá como se fosse jogando contra nós mesmos, tá? E o que isso tem a ver nesta questão do tempo? É isso que eu tô falando. A nossa energia é muito mais importante às vezes do que o tempo que a gente tem, tanto para fazer uma tarefa quanto para o resultado. Vou dar um outro exemplo. Se você começa a trabalhar às 8 da manhã, cheio de energia, cheio de gás, porque teve uma noite tranquila, porque descansou, nem vou entrar aqui no mérito de quem não dorme bem e acorda, parece que passou um trator em cima, não vou pegar esses casos, tá? Mas vamos supor que você acordou disposto, acordou bem, teve uma noite restauradora, o seu cérebro foi regenerado naquele momento, ok, você acorda bem, tá super com uma disposição lá em cima às 8 da manhã. O que acontece às 4 da tarde? Talvez você não tenha energia. Hoje, inclusive, o áudio que eu mandei da minha lista de transmissão foi montanha-russa energética, porque nós somos humanos e nós vamos estar oscilando com as nossas emoções e automaticamente com a nossa energia.
Isso que é uma das coisas que eu digo que a gente precisa aprender a usar. Então, se eu estou oscilando com a minha energia, o que vai acontecer? Aquela tarefa, aquele encontro, aquela reunião que eu tenho às 4 da tarde, eu não tenho mais disposição energética que eu tinha às 8 da manhã. E aqui é muito importante que não importa qual atividade, qual tarefa eu vou estar fazendo, eu tenha a mesma energia. Por quê? Por causa da lei da vibração. O que eu estou emanando é o que eu vou receber. Então, muito mais do que só uma gestão de tempo com agenda, eu preciso ter uma gestão energética para dar conta das minhas tarefas durante o meu dia e sem causar aquele desgaste, sem causar aquela sensação de que, meu Deus, eu não vou conseguir chegar até às 18 horas, por exemplo, tá? E também, uma das coisas que a gente pode e deve fazer para ter esta gestão energética, vamos chamar assim, são algumas pausas, respirações, breves meditações, pequenos momentos de prazer, contemplação, enfim, existem N ferramentas, mas é importante que a gente esteja atenta. Eu já atendi muitas pessoas, tá? Porque tem uma agenda super corrida, são pessoas extremamente ocupadas mesmo, que não faziam pausa. E aí o que acontece é esse desgaste energético que eu tô falando. Chegava ali logo 2 da tarde, depois do almoço, já não tinham mais força e tinham que às vezes trabalhar até 7, 8 horas da noite, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando elas aprenderam a fazer pausas, 5 minutos, aí talvez você me diga, mas eu não tenho. Vai no banheiro, tá? Vai no banheiro, ao invés de tu... Pode ir fazer xixi também, né? Claro. Mas, ao invés disso, senta, te conecta com o teu eu, faz 3, 4, 10 respirações profundas. Isso leva 1 minuto, gente. 10 respirações profundas, você vai estar levando 1 minuto. Então, não tem essa de dizer que você não pode gerir a sua energia, tá? Mas eu trabalho num lugar que todo mundo fica me olhando, que não sei o quê. Já falei, vai no banheiro, vai na casa de banho, como chama aqui em Portugal, né? Por quê? Porque ali ninguém sabe o que tu tá fazendo e 1 minuto, 2 minutos são fundamentais. Claro, se você puder fazer uma pausa de 5, 10 minutos, seria o indicado. E quando a gente faz isso, a gente... Meu Deus, é incrível. Vou dar um exemplo, tá? E quando você tem oportunidade, só que normalmente a gente não faz essas pausas, sabe por quê? Porque nós temos um crítico aqui dentro, muito ferrenho, que se a gente para, ele diz, tu não pode parar, tu não pode parar, tu não tá sendo produtiva. E aí começa, tá? E a gente tem que interromper esse crítico também. Ontem foi um dia que eu senti que depois do almoço eu comecei a ter uma queda de energia, tá? Provavelmente nem era mental, era até meio espiritual. Comecei a ter uma queda de energia. E eu pensei, vou dar uma volta, 10 minutos, para pegar ar, para ver o céu, para ver o sol, que são coisas que me conectam de novo comigo mesma, né? E aí foi engraçado, porque olha como quando a gente tá com a energia baixa, tudo acontece. Eu tranquei a porta por dentro, bati a porta, esqueci a chave dentro, né? Então, por quê? Justamente por isso, porque é o que eu tô falando da lei da atração. Eu tava me sentindo com uma baixa energética. Aí já começou assim. Aí, como eu tinha que esperar a senhora que é minha vizinha que chegar, que ela também tem a chave para eu poder pegar, eu disse, quer saber, Luciana, para com isso, já começou aí os problemas que eu comecei a causar, né? Então tá, já que eu tenho que esperar a senhora, o que eu vou fazer? Vou pro sol, simplesmente, vou para o sol. Sentei num cantinho do pátio que pegava sol, já que eu tinha que esperar,
com um monte de coisas para fazer. Saí daquela ideia, poxa, e agora tudo que eu tenho vai ficar atrasado, não e tal. Algumas coisas, como eu estava com o celular, eu consegui despachar pelo celular, e-mails, algumas coisas que eu tinha que fazer de trabalho, eu já despachei pelo próprio celular. E depois eu disse, agora eu vou largar o celular e vou estar curtindo esse sol com presença. E aí sim, aí eu larguei o celular e fiquei tomando sol. Não estava tomando sol para me bronzear, mas sentindo o sol no rosto, estava presente ali, sentindo o calor do sol, sentindo aquele quentinho no corpo. Gente, quando eu voltei, claro, fiz também alguns mantras, fiz afirmações, fiz as minhas orações, fiz isso tudo, né? Como eu tô dizendo dessas pausas. Quando ela chegou e eu voltei para dentro de casa, eu era outra pessoa. A pessoa que saiu não foi a mesma que chegou. Por quê? Porque eu aumentei o meu nível energético muito, muito, tá? E é isso que eu quero que a gente esteja consciente. Aí quando eu entrei depois para dentro de casa, primeiro, eu já tinha despachado algumas coisas que eu fiz no celular. E segundo, sobrou tanto tempo que era ontem de tarde, e olha que eu tinha sessões agendadas, eu tinha vídeo para produzir, eu tinha conteúdo para fazer, eu fiz tudo e sobrou tempo, inclusive para eu ler mais de meia hora, que era uma coisa que eu queria fazer. Outra coisa que sobrou tempo, no fim do dia eu fui ver o pôr do sol, que são coisas que normalmente, se eu não estou com a minha gestão de energia bem equilibrada, eu não consigo. E por isso que eu tô dizendo, gerenciamento de tempo, gente, cuidado, tá? Porque a gente ouve aí na internet, ai, tu tem que ser produtiva, tu tem que ser produtiva, tu tem que ser produtiva, tu tem que acordar às 5:30 da manhã. Eu já fiz isso tudo. Já acordei às 5 da manhã, já fiz milagre da manhã, já fiz tudo isso. Só que se tu faz isso mecanicamente para cumprir cronograma, tu não está presente, não tem tua energia, não tem a tua presença, não rende, tá? E eu falo por quem já tentou de tudo. E hoje eu falo também como uma pessoa extremamente produtiva. Produtiva em todas as áreas da minha vida. Eu consigo fazer muito mais até do que às vezes eu me disponho. Por quê? Porque eu organizo o meu tempo, mais a minha gestão energética. E aí eu consigo ainda ter tempo de descansar. Vou dizer uma coisa, faz pouco tempo que eu começo a descansar mesmo sem culpa, vamos dizer assim. Porque no início, até porque um dos meus sabotadores muito altos é o hiperrealizador. O meu hiperrealizador acha que eu tenho que estar sendo o tempo inteiro produtiva, que senão eu não sou boa o bastante, tá? Como eu sei disso, como eu já consigo fazer essa gestão até do meu hiperrealizador, o que hoje eu consigo fazer? Hoje eu consigo descansar sem culpa, que era uma coisa que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu não conseguia. Então, vocês estão vendo que não é só cumprir agenda, tarefa e tudo mais. Tem uma grande parcela de autoconhecimento com os nossos sabotadores, com a nossa gestão energética, com o que faz sentido para mim em relação a prazer. Já viram uma coisa? Quando a gente tem que fazer uma atividade, qualquer tarefa que a gente não gosta, que não é prazerosa, aquela atividade leva muito mais tempo para fazer do que algo que a gente gosta. Então, o que eu preciso? Ok, já que eu tenho que fazer essa tarefa que não gosto muito, o que eu vou fazer? Eu preciso falar outra informação para o meu cérebro a ponto de deixar aquilo, ao menos se não prazeroso, ao menos não sugar a minha energia. Porque senão você vai estar fazendo aquela atividade sem energia nenhuma, ok? Tá fazendo sentido isso que nós estamos conversando? Quero convidar vocês para ficar mais 3 minutos aqui falando de tempo, tá? Eu acredito que não vamos passar de 3 minutos para fazer uma breve sintonização, ok? Coloquem aí se tá fazendo sentido, se tem perguntas.
Vou convidar vocês para fechar os olhos, respirar lento e profundo. Deixa o ar entrar e sair livremente, conecta com teu coração. E agora, vai conectando com teu coração e trazendo neste momento para tua consciência, uma luz branca, brilhante no teu peito. E agora, sinta que dos teus pés sobem raízes que estão lá no centro da terra. Sobem por todo o seu corpo. Quando chega no seu coração, essa luz fica mais intensa, sai pelo topo da sua cabeça e vai lá para o alto, para a luz do Criador, Criadora de tudo que é. Você fica como se fosse um tubo de luz te ligando na terra e no céu. Agora, respira lento, profundo. E agora, conecte-se com a sua essência no seu coração. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, mestres ascensos, Senhor e Senhora de Arcturus, todas as entidades de luz que estão aqui, que tire, cancele, descrie todas as ideias errôneas que nós temos, todas as crenças que nós temos pelo inconsciente coletivo, de que a gente deve estar sempre correndo, que tudo não vai dar certo, não vai dar tempo, que a gente sempre tem que deixar algo para o próximo dia, que tempo é dinheiro, que tempo é escasso, todas essas crenças do inconsciente coletivo. Agora, descria, cancela, descria, cancela, descria, cancela. Respira lento e profundo, sente toda essa densidade sair lá do dedão do pé, passando por todo o teu corpo e saindo lá para o alto, agora, na luz do Criador. Está feito, está feito, está feito. E agora, eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que todas as crenças que cada pessoa que assistir esta live, em qualquer tempo ou espaço, tenha em relação ao seu tempo, ou que não sabem gerir o seu tempo, que não tem tempo, que não sabem gerir a sua energia, que não entendem ainda como pode ter tempo, ter prazer, trabalhar, fazer o que deve ser feito, tudo com alegria, com disposição, com tranquilidade. Que nesse momento tudo isso seja reorganizado a nível celular de cada pessoa que está aqui agora. Está feito? Está feito, está feito. Respira lento e profundo e agora imagina uma luz dourada entrando no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras, trazendo essa nova configuração. Principalmente essa luz dourada muito forte no seu peito, entrando lá pelas raízes, pelos seus pés, no centro da terra, te trazendo para aqui agora. Respira lento e profundo e quando quiser pode ir voltando, abrindo seus olhos e dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Para quem está no Brasil, começando aí o dia, né? Com muita coisa aí para viver ainda, para aproveitar este tempo. Gente, cada dia, por que a gente fala tanto do presente? É um presente. Todo santo dia você tem 24 horas de presente. E aí, o que a gente faz com esse tempo? Deixa essa mente maluca, barulhenta, tomar conta. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, ele é fundamental. Porque quando você aprende a controlar a sua mente, ao invés dela te controlar, as simples coisas do dia a dia, você vai fazer diferente. Você vai ter esta oportunidade de verdade. Porque muitas vezes a gente pensa, ai não, mas o dia de amanhã... Vou só dizer uma coisa, quem acha que tem que esperar sexta-feira e que não gosta de segunda-feira, reorganiza totalmente a sua mente em relação ao tempo, tá?
Não importa se é segunda, se é sexta, se é quinta, se é dia santo, não importa. O tempo nós temos da mesma forma. E se a gente ainda tem, eu preciso do sextou. Graças a Deus que chegou sexta-feira. Domingo de noite. Eu já fui a louca do domingo de noite ter aquela crise de identidade quase, tá? Gente, isso mata as nossas células, causa doença. E eu falo também por experiência. Quem conhece aqui a minha história sabe, tá? Agora, se você tá esperando para viver dias no tempo assim, começa a reprogramar tudo. Tá tudo embaralhado aí dentro da tua cabeça. E isso é um ponto de vista, é uma percepção. Não precisa continuar assim. Claro, tem que ter mudança? Tem, principalmente consciência, tá? Para que a gente possa ter essas mudanças de comportamento, ok? Agradeço imensamente todo mundo que tá aqui, certo? Todo mundo que vai assistir esse vídeo em algum outro momento, vai ficar salvo no IGTV e eu vou passar pro YouTube. Aqui no Insight Timer ainda não fica salvo, mas semana que vem a gente se encontra no mesmo horário, tá bom? Gratidão, um beijo e até a próxima!